Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 26 de maio de 2021, teremos 7 palpites. Vamos começar ali na primeira divisão japonesa e vamos fechar na Copa Sul-Americana. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Sapporo e Sagan Tosu. Jogo válido pela primeira divisão japonesa. O Sagan Tosu, atual terceiro colocado, com 31 pontos e o Sapporo ali em 12º com 18 pontos. Jogo de uma competição que não tem uma tendência assim tão grande para gols, mas são duas equipes que vêm marcando até uma boa quantidade de gols em suas partidas. O Sapporo, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já o Sagan, nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,35, mas é um jogo com mais ou menos 10 minutos. Essa odd está batendo 1,50 e na minha visão tem muito valor, porque o Sagan vem muito bem na competição, é o atual terceiro colocado e pega a equipe do Sapporo, que vem ali em meio de tabela, meio baixo de tabela e vem muito oscilante, assim como o próprio Sagan, o que pode ser uma coisa muito boa para gols. Até porque o Sagan, apesar de estar em terceiro, está tomando muitos gols e nos últimos 5 jogos são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O que pode ser muito favorável para o Sapporo, que mesmo na parte de baixo da tabela vem tendo uma boa recuperação, vem fazendo algumas vitórias, vem fazendo alguns gols, mas também vem sofrendo. E sem falar que quando essas equipes se enfrentam, a tendência de gols é sempre muito grande. Por isso eu acredito que ao menos 2 gols no jogo é possível. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali mais ou menos com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Sapporo e Sagan Tosu. Passando agora para Shonan e Kawasaki, outro jogo válido pela primeira divisão japonesa. O Kawasaki primeiro colocado com 48 pontos e o Shonan em 14º com 15 pontos. Enquanto o Kawasaki é um time disparadamente muito melhor no cenário japonês, desde a temporada passada vem muito bem, o Shonan ali é um meio baixo de tabela que briga até contra a zona do rebaixamento. Aqui, galera, vejo a equipe do Kawasaki muito melhor, até porque a equipe é líder, tem a melhor campanha disparada, são 46 gols marcados e apenas 13 sofridos, e pega uma equipe que vem oscilando muito. Nos últimos 5 jogos são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, enquanto a equipe do Kawasaki vem de 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. Sem falar que os últimos 5 jogos entre essas duas equipes, 4 tivemos vitórias do Kawasaki e 1 o jogo terminou empatado. Então para esse jogo eu vejo a equipe, mesmo jogando fora de casa, superior e favorita. Por isso nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático -1 no Kawasaki, odd na casa de 1,56, porque a equipe, mesmo jogando fora de casa, tem a segunda melhor campanha da competição, são 21 gols marcados e apenas 4 sofridos, e pega a equipe do Shonan, que dentro de casa não tem uma campanha muito boa, apenas a 12ª campanha, sem falar que a equipe do Kawasaki tá muito disparada, tem praticamente a taça na mão, até porque a equipe já disparou, nem estamos chegando no meio do campeonato japonês e a equipe já tem 12 pontos. Então se mostra a equipe que sobra na competição, como sobrou na temporada passada, e para esse jogo acredito que deve conseguir mais uma vitória, até porque o Shonan vem oscilando muito na competição e nos últimos 3 jogos são 2 derrotas e 1 empate. Então por isso, handicap asiático -1 no Kawasaki, odd na casa de 1,56. Passando agora para Villarreal e Manchester United, final da Liga Europa, jogo de duas boas equipes que chegaram na competição com seus méritos, o Villarreal e Manchester United, principalmente o Manchester, na minha visão, um pouco melhor, chega nessa final um pouco mais favorito, um pouco mais cascudo, com um elenco melhor e um elenco mais recheado. Já a equipe do Villarreal também é uma equipe muito boa, deu trabalho para o Real Madrid, deu trabalho na La Liga e é uma boa equipe, e é um jogo que eu vejo uma tendência para gols, porque mesmo sendo uma final, é uma partida que quem abre o placar, a outra necessariamente tem que sair para o jogo, tem que se expor, isso tanto para o lado do Villarreal quanto para o lado do United, e são duas equipes que vêm com bons resultados
em seus placares nos últimos jogos. O Villarreal nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já o Manchester United nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 4 jogos, todos terminaram 0 a 0, mas são partidas datadas de 2005 e 2008. Coisas que eu acredito que mudou bastante, principalmente o Manchester vem tomando muitos gols e gols assim bobos. E eu acredito que nesse jogo não deve ser diferente, até porque se trata de um final, são duas equipes que vão para jogar bola. Apesar de eu ver o Manchester um pouco melhor, um pouco mais favorito que a equipe espanhola, eu acredito ainda num jogo para gols. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,38, mas é um jogo com 5, 10 minutos, essa odd já bateu em 50 e eu vejo muito valor, porque são duas equipes que vão para jogar bola, principalmente na minha visão. O Manchester, ele deve ter mais o controle do jogo no começo, mas a equipe do Villarreal mostrou ser uma boa equipe, mostrou dar trabalho, já tirou o Arsenal, tirou outras fortes equipes, e é um jogo tudo para ser gols, até porque quem abre o placar, como eu falei, a outra equipe necessariamente tem que sair pro jogo, pode dar espaços, pode tomar o segundo, ou até mesmo empatar. Então um jogo com uma boa tendência para ao menos 2 gols, por isso mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, mais ou menos com 5, 10 minutos de jogo, é o nosso palpite. Passando agora para Libertadores, Internacional e Always Ready. Jogo válido pelo grupo B. Internacional atual primeiro colocado com 9 pontos e o Always Ready ali em terceiro com 6 pontos. Grupo completamente aberto, jogo que vale demais para ambas as equipes. O Internacional, em caso de derrota, pode se complicar bastante, mas a equipe do Inter, na minha visão, é muito favorito. A equipe do Always Ready fez até uma boa campanha, até uma surpreendente campanha, mas quando joga fora da Bolívia não é uma equipe boa, usa muita altitude ao seu favor, tanto que os últimos 3 jogos são 3 derrotas e placares bem elásticos. E a equipe do Inter tem um elenco muito mais qualificado, jogadores muito melhores e tem tudo para fazer o resultado e ser um jogo para gols. Até porque o Internacional nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Já o Always Ready nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. No primeiro jogo acabou sendo 2 a 0 para o Always, mas eu acredito que a altitude influenciou muito no jogo do Inter, mas para esse jogo eu acredito que deve ser um mercado de gols, por isso nosso palpite é mais de 2.5 gols, odd está na casa de 1,40, mas é um jogo com 10 minutos mais ou menos, essa odd está batendo 1,60 e eu vejo com muito bons olhos, até porque a equipe boliviana não é uma boa equipe, mostrou ser uma equipe frágil, tanto que no último jogo pro Táchira, que não é uma das boas equipes do grupo, acabou tomando 7 a 2 fora de casa e agora pega a forte equipe do Inter, com um bom treinador, com um bom elenco. Acredito que deve ser um jogo também para uma goleada, mas o nosso palpite aqui é ao menos 3 gols na partida, que eu acredito que pode ter até mais, tendo em vista o sistema defensivo ser frágil da equipe boliviana, precisar sair para o jogo, até porque o empate já classifica o Inter diretamente à próxima fase da Libertadores, então é um jogo que tem tudo para ser um jogo para gols, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60, ali mais ou menos com 5, 10 minutos de jogo. Passando agora para Olímpia e Deportivo Táchira, outro jogo do grupo do Inter, grupo B. O Táchira, atual segundo colocado com 9 pontos e o Olímpia em quarto com 6 pontos. Mais um jogo que, caso o Táchira perda, pode se complicar bastante no jogo. E eu vejo a equipe paraguaia mais qualificada, mais time, mais cascuda e mais um jogo para gols. Até porque o Olímpia nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Já o Táchira nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Já quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, nos últimos 3 jogos, na verdade, todos tiveram 3 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,65 e eu vejo com bons olhos, porque a equipe do Olímpia precisa muito desse resultado, vai ter que sair para o jogo, vai ter que se expor, e é uma equipe que vem tomando muitos gols, seja no Campeonato Nacional, seja na própria Libertadores, tanto que chegou a tomar 6 do Inter. No primeiro jogo acabou perdendo de 3 a 2 para a equipe do Táchira, então a equipe venezuelana pode explorar os espaços, pode explorar os contra-ataques e até conseguir um resultado positivo, mas ainda assim eu acredito sendo um jogo para gols, com a superioridade da equipe paraguaia e com a boa tendência, até porque o Olímpia ganhando pode tentar a classificação ou pode conseguir ali uma Copa Sul-Americana, então um jogo com uma boa tendência para gols, até porque vale vaga nas próximas competições. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para Olímpia e Deportivo Táchira.
Passando agora para a Copa Sul-Americana, Independente e Guariba. Jogo válido pelo grupo B. Aqui a gente tem o Independente primeiro colocado com 11 pontos e o Guariba sem nenhum pontinho na última posição. Independente muito favorito, pega uma equipe muito fraca mesmo, tomou 17 gols e marcou apenas um, e pega a forte equipe argentina que tem tradição em competições internacionais e que vem bem tanto na competição internacional como no seu campeonato nacional, e pega uma equipe que vem muito frágil, que vem tomando muitos gols e não tem outra alternativa. Até porque o Independente, mesmo nos últimos 5 dos jogos do Independente, apenas 2 tiveram 3 gols ou mais. Já o caso do Guariba, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. E quando se enfrentaram no primeiro jogo, foi 3-1 para o Independente na Bolívia. Então não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 2,5 gols. Odd na casa de 1,50, porque a equipe Independente precisa dessa vitória para se classificar sem sustos, e pega uma equipe muito frágil que vem de 4 derrotas seguidas, tomando 2 goleadas de 4-0 para o Montevideo, perdendo para o Potosí de 2-1 no campeonato boliviano, e agora pega uma equipe cascuda, uma equipe que não costuma fazer tantos gols, mas vai pegar uma equipe frágil, tem tudo para classificar, então tem que fazer o resultado. Sem falar que o primeiro jogo foi 3-1 para o Independente, já mostra uma boa tendência de gols. E sem falar também que a equipe argentina é mais qualificada, tem a vaga na sua mão e eu acredito que não deve desperdiçar. Então deve ser um jogo para gols, Independente muito em cima, desde o começo tentando buscar o resultado, e pode ser muito bom para gols, até porque uma vez aberto a porteira, o Independente pode passar o trator e fazer bastantes gols nesse jogo. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. E chegando no último jogo do dia, Sport Huancayo e Peñarol, outro jogo válido pela Sul-Americana, grupo E. O Peñarol, atual primeiro colocado com 12 pontos, e o Huancayo ali no último com nenhum ponto. Mais um jogo de equipes bem opostas, o Peñarol com a classificação em suas mãos e o Huancayo tomou 17 gols e marcou apenas 3. Total favoritismo da equipe uruguaia, até porque vai pegar uma equipe peruana que não vem bem no seu campeonato nacional nem na Sul-Americana, conseguiu marcar apenas 3 gols em 5 jogos, tanto que os últimos 5 jogos da equipe peruana são 4 derrotas e 1 empate, enquanto a equipe do Peñarol vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, sem falar que o primeiro jogo foi 5-1 para a equipe uruguaia. Nessa competição da Sul-Americana ficou muito claro que a equipe uruguaia é mais time, é mais qualificada e pega a equipe mais fraca do grupo. Então não tem outra alternativa senão a vitória do Peñarol nesse jogo. Por isso nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático -1 no Peñarol, odd está na casa de 1,55, porque a equipe uruguaia precisa apenas de uma vitória para selar sua classificação à próxima fase, e eu acredito que não deve ter tanto trabalho com a equipe que já está eliminada, que vem de 4 derrotas seguidas, tomando muitos gols, e agora pega a forte equipe do Peñarol, que também é uma equipe cascuda em competições internacionais e tem tudo para se classificar. Mesmo jogando fora de casa, eu acredito que a equipe uruguaia deve se impor, deve tentar o resultado e deve vencer. Por isso o handicap asiático -1 no Peñarol, odd na casa de 1,55. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fica agora com os bilhetes prontos e valeu!